Então, boa noite a todos. Vamos lá fazer nossa revisão da AV2 para contratos da Unijorge. E antes de começar a fazer a revisão, tem uma das turmas aí que a gente ainda não finalizou o contrato de doação. Eu queria só ver o finalzinho de doação, que são as hipóteses de revogação da doação, né? Fica como uma revisão para as outras turmas que já viram. Mas eu queria fazer isso, ver o finalzinho, a gente vê rapidinho aqui, e na sequência a gente já vai fazer uma prova de revisão para a V2. Beleza? Então vocês estão vendo aí na tela, estão vendo aí o código a partir do Sim, 555, trata das espécies de revogação da doação. Quero só lembrar vocês o seguinte: doação é um ato, é um contrato por meio do qual se realiza um ato benévolo que a princípio é irrevogável, viu? Eu lembro que eu falei na sala, né? Tem que pensar bem se for doar, porque uma vez doado e aceite, e dado o aceite pelo donatário, ela é irrevogável. Mas tem duas formas de revogar uma doação. Uma delas é quando o encargo que foi estabelecido na doação com encargo ou doação modal, né? Doação modal com encargo são sinônimos. Quando não for cumprido o encargo, é possível revogar a doação com encargo ou modal, ou quando acontecer uma das hipóteses de ingratidão. Ingratidão são atitudes que o donatário, depois de receber o bem, tem contra o doador ou pessoa de sua família. Atitudes ruins, né? Como, por exemplo, atentar contra a vida do doador, injuriar ou caluniar o doador. Então, o doador, diante de algumas situações previstas no artigo 557, que são as hipóteses de ingratidão, ele pode revogar a doação. Então, é possível revogar a doação por meio de ingratidão, se acontecer uma das hipóteses de ingratidão, ou quando o donatário não cumpre o encargo, quando a doação é estabelecida, não do modo simples, né, doação pura e simples, mas sim a doação com encargo ou doação modal. Beleza? As hipóteses de ingratidão estão no 557, que são o donatário atentar contra a vida do doador ou mesmo conseguir matar, né, o doador por meio de um homicídio, né, doloso. É claro que se ele conseguir matar o doador, quem vai tentar revogar a doação são os herdeiros do doador. Vão tentar chamar o bem de volta para o patrimônio para participar da partilha, né? Do inventário e partilha. Se cometeu contra ele ofensa física, então se o donatário depois agride, por exemplo, o doador, se injuriou ou caluniou gravemente, né? Injuriar é ofender a honra subjetiva, xingar, né, o doador. E caluniar é imputar falsamente um crime, ferindo a honra objetiva do doador. Honra subjetiva é a autocompreensão que a pessoa tem de si mesma. E honra objetiva, que é tutelado pelos crimes de calúnia e difamação, é a reputação da pessoa, como a sociedade vê aquela pessoa. E em quarto, se podendo ministrar o donatário recusa ao doador os alimentos de que este necessitava. Imagine que o doador doa ao donatário uma casa de R$ 1 milhão, por exemplo. Depois, esse doador, com o tempo, 6 meses depois, começa a ter dificuldade financeira e vai para o donatário e pergunta: você pode me ajudar? Eu estou precisando de alimentos, preciso de uma renda mensal, você pode me ajudar? Se o donatário recusar, o doador pode, com base nesse inciso 4 do artigo 557 do Código Civil, revogar a doação, porque o doador estaria aí recusando os alimentos. Então ele revoga, readquire o bem e vai promover a sua subsistência com aquele bem que ele entregou anteriormente ao donatário. Então tá aí. Uma pergunta que se faz é o seguinte: este rol, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? O rol do artigo 557, que traz as hipóteses de ingratidão, ele é taxativo ou ele é exemplificativo? Ele deveria ser taxativo, porque traz normas restritivas de direito
e hipóteses em que vai haver uma quebra da regra geral da irrevogabilidade. Mas a doutrina moderna vem entendendo que este rol é exemplificativo, porque não seria razoável que, se, por exemplo, o donatário tentasse estuprou, o donatário recebeu um bem, depois ele estuprou o doador. Veja que o estupro não está aí. Vamos imaginar que tenha sido um estupro sem o cometimento de ofensa física, mediante ocupação moral, mediante, né, grave ameaça. É possível também a realização do estupro, esse crime gravíssimo, mediante a grave ameaça. Não está aí no 557, mas não seria razoável revogar uma doação feita numa situação como essa? Depois o donatário vai e estupra o doador? Claro que sim. Então, o que importa é a gravidade da lesão. A doutrina majoritária diz o seguinte: esse rol é exemplificativo e se a conduta, apesar de não estar aqui descrita no 557, for uma conduta dotada de gravidade, sim, pode ser usada como motivo para revogar a doação. Beleza? Então, se a ingratidão se dirigir ao doador ou a uma dessas pessoas do artigo 558, que são os familiares próximos, é possível fazer a revogação da doação. Quem são essas pessoas? Ao cônjuge. Toda vez que a gente lê cônjuge, se lê cônjuge ou companheiro, viu? O nosso código atual ele iguala a situação jurídica do cônjuge do companheiro, quem vive em união estável, quem vive casado é idêntica, inclusive agora até a níveis sucessórios havia uma distinção que recentemente foi igualada pelo STF. Então, não há mais que se falar em distinção entre quem é casado e quem vive em união estável. Então, quando a gente lê cônjuge, leia-se também companheiro ou companheira, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ó, que absurdo, essa expressão não deveria estar aí, deveria ser riscada do código. Por quê? Porque a Constituição de 88 igualou, diz que não há distinção entre filhos biológicos e filhos adotivos. Então, essas expressões, isso aqui é um resquício do Código de 1916, do Código Civil, que foi repetido aí sem um cuidado maior do legislador lá que promulgou, né, em 2002 esse código que está em vigor. Mas não deveria ter essa expressão ainda que é adotivo. Filho, né? Descendente. Filho, neto. Ou irmão do doador. Então tá aí. Cônjuge, ascendente, descendente, filho ou irmão. Se a ofensa for contra uma dessas pessoas, um desses parentes do doador, é possível também fazer a revogação. Beleza? 559 traz o prazo de revogação. Ó, qual é o prazo para se revogar a doação mediante gratidão? Um ano a contar de quando chega ao conhecimento do doador o fato que autorizar. Então, é um ano da ciência do doador do fato grave. Beleza? Não é do acontecimento do fato, porque às vezes o fato acontece em um momento e o doador só vai ficar sabendo depois. Por exemplo, imagine que foi feita uma injúria pela imprensa, ou uma calúnia pela imprensa, ou por uma rede social, sei lá. O dia que foi publicado essa calúnia não é levado em consideração, mas sim o dia em que o autor, doador, teve ciência daquela calúnia, beleza? Então é um ano a contar da ciência. Professor, por favor, Claro. é Diga, importante também essa Genu. questão. Deixa eu te falar. Se é possível, boa noite para o senhor e para os colegas da sala de aula aí. Boa. É possível que o senhor venha colocar uma questão como essa. Isso eu não estou na sua mente, mas sempre vai vir uma surpresa aí, tem que estar preparado para não lhe decepcionar. Nossa preocupação não é a gente acertar tudo, mas não decepcionar o senhor, que é um excelente Sim, professor. Se o senhor colocar aí que os róis, o rol que faz com que aquela doação possa ser revogada se é taxativa ou exemplificativa. Essa doutrina é pacificada porque o Código Civil está bem claro, dizendo o rol das condições que se revoga uma doação. sim. Aí o senhor coloca uma pergunta objetiva como essa, eu não tenho
como colocar essa doutrina. Isso eu pensando, quem foi o doutrinador que falou sobre isso, para que eu possa fazer uma pesquisa e fundamentar caso Ó, o senhor queira colocar uma questão como essa. Agora, se o senhor beleza. não for colocar essa questão, eu não tenho nem essa preocupação agora, mas eu não quero falhar nesse momento. Não, com certeza a doação vai cair. É possível que caia a doação. Tem alguém só que está com o áudio aberto, pedir para colocar no mudo aí. Tá saindo um barulho aqui. Coloquem no mudo. Agenor, é possível sim, é possível não, vai cair uma questão sobre revogação. E em relação a, por exemplo, Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt é um exemplo de doutrinadores que entendem que esse rol é exemplificativo. Rodolfo Pamplona e Pablo Estoso também, Flávio Tartucci também. Eu posso lhe assegurar que é a doutrina amplamente majoritária. Então, como é que você responde essa questão? Se for uma questão discursiva, você trata disso. Olha, a doutrina amplamente majoritária entende que este rol, atualmente, ele é exemplificativo. Podem haver outras hipóteses, desde que firam a dignidade do doador ou de seus parentes. Agora, se a questão cair de acordo com o Código Civil, se cair na sua prova no exame da ordem, por exemplo, de acordo com o Código Civil, você vai marcar as hipóteses que tem lá. Quer ver uma pegadinha que pode acontecer? De acordo com o Código Civil, a difamação contra o doador é uma atitude apta a revogar a doação. Verdadeiro ou falso? Falso. Porque o código só fala o 557 em injúria ou calúnia, não fala em difamação, entendeu? Então, se a pergunta for pelo texto literal do Código Civil, como acontece na primeira fase de concurso ou no exame da ordem, a resposta deve ser literalmente essas quatro hipóteses que estão aqui. Mas uma questão discursiva, a doutrina amplamente majoritária entende que esse rol é exemplificativo, beleza? Pode confiar que é exemplificativo esse rol. O importante é, feriu a dignidade do autor ou de um parente dele? Se feriu, está autorizado a revogar. Perfeito, perfeito. O senhor pode, então, já que estamos preparados, Sim, colocar essa questão e vamos. vamos ficar A gente que vai ela fazer é uma revisão aqui agora e você vai ver que tem esse tipo de questão aí, a gente vai ver como é. Daqui a pouquinho, só finalizar aqui a, a- as hipóteses de revogação da doação. Quero que vocês prestem atenção nesse cara aqui, ó, 564. Regra geral, a doação é irrevogável, mas se houver não cumprimento do encargo ou uma das causas de ingratidão, ela pode ser revogada. Beleza? Essa é a regra geral. Mas olha só, o 564 traz hipóteses em que não se revogará a doação, ainda que aconteça uma ingratidão do donatário. Ainda que o donatário, por exemplo, atente contra a vida do doador, xingue a esposa dele. Então, essas aqui são exceções das exceções. O que se gosta muito de perguntar sobre isso em avaliações de concurso, na exame da ordem. Quais são as doações que não se revogam por ingratidão? As doações remuneratórias. Remuneratória é aquela doação, como eu falei em sala de aula, que é feita sendo que o doador indica o motivo pelo qual ele está fazendo aquilo. Alguém salva a vida de meu filho e eu falo, pô, vou lhe doar um carro porque você fez essa atitude, muito obrigado. Essa é uma doação remuneratória. Esse tipo de doação não se revoga por ingratidão. Então, se posteriormente o donatário atentar contra a minha vida, eu não posso tentar revogar ela. As doações onerosas com encargo já cumprido, olha só. As doações que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. O que é obrigação natural? Obrigação natural é aquela que existe ainda, tem um dever de ser cumprida, mas ela não pode ser mais exigida judicialmente, o seu cumprimento não pode ser mais exigido judicialmente. Exemplo, dívida prescrita. Uma dívida que está prescrita, ela existe ainda, mas o titular, o credor, não pode mais cobrar em juízo, porque o juiz vai dizer: ó, você demorou, dormiu no ponto, então você não pode mais cobrar judicialmente. Se o devedor pagar espontaneamente, está tudo bem, é bom pagamento.
mas eu não posso mais obrigar ele a pagar porque você dormiu no ponto, já prescreveu. Você perdeu a pretensão. E a prescrição atinge a pretensão. O que é uma obrigação sem pretensão? É uma obrigação natural. Outro exemplo de obrigação natural, dívida de jogo. A gente não pode exigir em juízo alguém que está devendo dívida de jogo, a não ser que seja um jogo regulamentado, né? Mas, regra geral, os jogos não, você não pode, no nosso sistema brasileiro, exigir dívida de jogo. E quatro, por fim, as obrigações, ó, as doações, perdão, feitas para determinado casamento, né? A donatio propter nuptias, a doação em razão de um casamento, que é aquela doação condicional, que está condicionada ao quê? Ao casamento vir a acontecer. Aconteceu o casamento, essa doação não pode ser revogada por ingratidão. Lembre-se que essa doação também propter nuptias, ela está sujeita à garantia contra vícios de evicção, viu? A evicção, que é a perda do bem por força de sentença judicial, normalmente na doação não se dá garantia. A doação simples não se dá garantia contra vício inibitório, contra evicção, mas a doação feita em razão de casamento, ela sim tem que ser dado garantia contra a evicção por expressa disposição do código. Beleza? Então a gente E finaliza essas, a e doação para essas todas as. doações remuneratórias também, professor, elas não estão isentas da evicção, não? Olha, doação remuneratória, doação com encargo. Todas as doações que não são gratuitas, que são onerosas, elas acabam sobre elas incidindo as garantias contra vício inibitório e contra evicção. Por quê? Porque passam a ser negócios onerosos comutativos. E essas garantias, elas valem para os negócios comutativos e onerosos, como a gente já estudou. Então, a sua pergunta é boa, beleza. Toda vez que a doação deixa seu caráter de simples, doação pura e simples, deixa de ser um negócio gratuito, benévolo na sua essência, há sim o dever do doador de dar garantia contra os vícios, né? Qualquer garantia de vício, vício de extinção, de extensão, perdão, vício redibitório, evicção, ele tem que dar garantia. Beleza? Vamos fazer uma prova agora, meus amigos e minhas amigas. Uma avaliação, como a gente já faz, né? Para revisão da nossa AV2. A gente começa aí a rodada de AV2 já essa sexta-feira. Questão um. As questões são todas de concurso, viu? Que eu faço, dou uma adaptada, mas uma boa forma, inclusive, se você quiser estudar, é fazer questão. Se você quiser fazer questão de concurso anterior, você vai estar estudando legal. Primeira. Peraí, desculpa aqui. Dei aqui para mim. Primeira questão fala a respeito de vício redibitório, né? Hum. A respeito de vício redibitório. Ah, só lembrando a vocês, a nossa prova, ela vai cair a teoria geral, menos teoria geral, que foi alvo da nossa primeira prova, e em especial as espécies contratuais que a gente viu, né? Que aí foi compra e venda, troca ou permuta, contrato estimatório, qual foi mais? Doação, teve mais algum? Me lembre aí. Acho que não, né? A nossa só foi até doação da turma C. Isso. É. Eu, na verdade, passei até as apostilas de transporte e mandato, mas como acabou não dando tempo, a gente não vai ver, não vou cobrar essas duas hipóteses. A gente vai ver o que a gente viu em sala de aula, então fica um assunto menor, até melhor para vocês, viu? Até doação é o que a gente vai, é o que vai cair na nossa prova, beleza? Então vamos lá fazer a prova aqui. Questão um, a respeito do vício redibitório, vício oculto, né? Que inutiliza o bem ou diminui o seu valor, a sua utilidade. Dos contratos, está lá no Código Civil, a partir do artigo 441, dos contratos em espécie das disposições gerais dos contratos, assinale a opção correta. Vamos lá. A compra e venda ou na compra e venda. Pera. Na venda. Perdão, peraí. A compra e venda considera-se válida desde que o objeto pactuado efetivamente seja transferido para o domínio do adquirente.
Meus amigos, está falso. Por quê? Porque esse sistema que foi descrito na assertiva A é o sistema da compra e venda que acontece, por exemplo, na França, em que a compra e venda tem natureza jurídica de pacto real. Pacto real é aquele pacto que só se torna válido quando o bem efetivamente é transferido do domínio de uma pessoa para outra. Quando a pessoa assume a obrigação de transferir em um momento futuro, a natureza jurídica desse pacto é negocial ou obrigacional, como é o caso do Brasil, como é o caso da Alemanha, por exemplo. Então, se a gente pegar o artigo 481 do Código Civil, que traz o conceito da compra e venda, a gente vai ver que está lá. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir e o outro se obriga a pagar um preço. Então tá falsa essa alternativa porque não considera-se válida desde que o objeto é efetivamente transferido. Considera-se válida a compra e venda desde que as partes assumem a obrigação de transferir o objeto. Beleza? A transferência efetiva no nosso sistema é plano de eficácia. Então por isso que está falsa a letra A. Letra B. A doação remuneratória, a gente acabou de falar sobre ela, tal como a pura, não sujeita o doador às consequências do vício redibitório. Olha só, falso. Por quê? A doação remuneratória, sim, né? Se a doação remuneratória é uma doação onerosa, e a gente for lá no artigo 441, parágrafo único, a gente vai ver que ela se sujeita, sim, à garantia contra vícios redibitórios. Mas a doação pura, não. A doação pura não está sujeita à garantia contra vício redibitório, por isso que está falso a letra B. Que a doação pura, sendo um negócio benéfico ou benévolo em sua essência, não há garantia contra vícios ocultos, beleza? C. De acordo com o Código Civil, caso o defeito de um veículo surja durante a garantia convencional, que é a garantia contratual, o adquirente deve denunciar o defeito ao alienante nos 90 dias seguintes ao seu descobrimento. Isso é o artigo 446 do Código Civil, que fala num prazo de denunciar o vício em 30 dias, viu? O que está errado aí é o prazo de notificação, né? Isso aqui é notificar sobre, avisar sobre o vício, 30 dias. Beleza? Então, por isso está falso o artigo 446. D. Na promessa de fato de terceiro, decorre do tratamento legal do Código Civil que o promitente responda pela ratificação e pela execução da obrigação. Olha só, no 439 do Código Civil, fazendo a leitura do 439, você vai ver que na promessa de fato terceiro, o promitente responde sim pela execução, mas não pela ratificação. Beleza? Então tá aí, é o 439. É, ainda que a alienação tenha sido realizada de boa fé, o alienante da coisa que apresente defeito deve restituir o valor recebido acrescido das despesas do contrato. Sim, é o artigo 443, né? O que é isso aqui? Vício redibitório. A coisa, o que é boa fé? Quando você pode até vender um bem e não saber que ele tinha um vício oculto. Você está de boa fé aí, né? Isso não quer dizer que você não responde pela garantia. Você tem que dar garantia. A boa-fé não exclui o dever de dar a garantia contra o vício oculto. O que é que a boa-fé faz? A boa-fé faz com que, se não houver boa-fé, além de restituir o valor acrescido de despesas do contrato, vai haver incidência de perdas e danos. Você pode, se o alienante estava de má fé, é possível pedir perdas e danos ainda dele. Beleza? Então fiquem atentos a este detalhe. Então, tá, verdade, né? Verdadeira aí pode marcar a letra E, de acordo com o artigo 443 do Código Civil. Na sequência, questão 2. A compra e venda é um dos pactos mais tradicionais, sendo talvez o acordo mais responsável pela circulação de riqueza.
A respeito das disposições aplicáveis aos contratos de compra e venda, assinale a opção correta. Vamos lá. Na venda com reserva de domínio, o código estabelece que o vendedor somente pode executar a referida cláusula após a constituição do comprador em mora, mediante protesto de título ou interpelação extrajudicial. É verdade que tem que construir mora, mas veja lá no artigo 525 que não pede isso aqui, a interpelação extrajudicial, protesto de título. Viu? Então, como vocês vão estar com o código na mão, vocês vão fazer essa V1 como vocês fizeram a V2, viu? Com essa facilidade aí de, por conta das questões discursivas, fazer com o código na mão. Então, fiquem atentos, porque é muito, essas objetivas é muito texto da lei. Às vezes falta uma coisa, às vezes tem uma coisa a mais, tem uma palavra trocada, mas é o texto da lei. Vocês vão ver que o 525 ele está diferente aí, porque não fala em interpelação extrajudicial. B. O direito de retrato não é suscetível de cessão por ato inter vivos, mas é cessível e transmissível por ato causa mortis, podendo os herdeiros e legatários exercê-lo somente no prazo decadencial de 3 anos, aqui teve um dia a mais aqui, de 3 anos, contado da conclusão da compra e venda. Pô, perfeito aí. É o que está no artigo 507, né? Que fala da nossa cláusula de reversão, né? Esse direito de retrato da cláusula de reversão. É exatamente isso. Prazo decadencial máximo de 3 anos e é acessível, sim, é transmissível aos herdeiros. Tá tudo certo aí, artigo 507. Marca a letra B. É sua alternativa correta aí. C. Na compra e venda, a fixação do preço pode ser deixada ao arbítrio de terceiro designados pelos contratantes, verdade? Pode sim. Você contrata um corretor, por exemplo, para dizer qual é o preço do imóvel? Tá correto. Ou de uma das partes. Aqui que tá falso, ó. Não pode ser deixado ao arbítrio de uma das partes. É o que diz o artigo 485 do Código Civil. A fixação do preço não pode ser deixada ao arbítrio de uma das partes. Beleza? Na venda de corpos, não havendo correspondência entre a área efetiva encontrada e as dimensões constantes do documento, o comprador lesado poderá exigir o implemento da área ou o abatimento no preço. Olha, na venda de corpos, se aqui tivesse na venda de mensuram, estava correto. Porque a venda de mensuram é aquela de acordo com as medidas, né? Ad mensuram quer dizer de acordo com as medidas. Então, na ad mensuram, as medidas importam. E se houver uma diferença entre o que foi comprado e a realidade fática, sim, é possível haver o pedido aí de implemento, complemento da área, abatimento do preço ou resolução do negócio, né? Mas na venda de corpos, o imóvel é vendido como coisa certa e determinada e discriminada. Então, não há essa garantia. Beleza? Contra vício de extensão que tem na venda de mensura. É o artigo 500, parágrafo terceiro, que responde esta questão aí, a letra D. Na venda a contento ou venda sujeita à prova, né? Ou seja, onde há a cláusula que sujeita o contrato à condição suspensiva, que é a manifestação de agrado do adquirente, não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá o direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, para que o faça dentro de prazo razoável, podendo tal prazo ser prorrogado por uma única vez. Vamos lá, vamos ver aqui. Quem é que responde essa aqui, ó? É o artigo 512. Isso aqui é bom a gente fazer uma leitura, ó. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo, judicial ou extrajudicialmente, até aqui estava tudo igual, né? Para que o faça em prazo improrrogável, tá vendo? Esse final aí que está errado, a questão fala em para que o faça dentro de prazo razoável, podendo, aqui que está falso. Beleza? Artigo
512 do Código Civil. Questão 3. Sobre as diversas espécies contratuais e suas regras, analise as assertivas abaixo, julgando se são verdadeiras ou falsas e depois marque a correta. Será anulável a troca de valores desiguais. Kaeli, tudo bem? Tudo bem, meu amor. Será anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem o consentimento dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, por interferir na legítima, tendo os descendentes prejudicados o prazo de 2 anos para pleitear sua anulação, contando-se tal prazo a partir da ciência da realização. Aí é que está falso, né, meus amigos? Esse prazo não é a partir da ciência, é a partir da conclusão do ato. É o artigo 179 do Código Civil. É 2 anos, o prazo está certo, mas o termo inicial não é da ciência, é da conclusão do ato. Por isso que está falso a 1. 2. No contrato de compra e venda, é lícito às partes fixar o preço em função de índice ou parâmetros, como a contratação atrelada ao salário mínimo. E não pode. Olha só. Tem uma súmula vinculante, a súmula 14 do STF, que diz que não é possível atrelar ao salário mínimo nenhum parâmetro, nada pode ser atrelado ao salário mínimo em termos de fixação de preço. Então, por isso que está falso aí essa 2. 3, a doação. E não tem no Código Civil essa possibilidade, né? Na fixação de preço, você pode ver os dispositivos que trata de regras para fixação do preço. Nenhum vai dizer que é possível atrelar um preço ao salário mínimo. 3, a doação sob a forma de subvenção periódica, alimentos contratuais, né? Aquela doação que você faz mês a mês, é o tipo de doação que prevê a utilização sucessiva do bem por donatários diversos, como, por exemplo, a doação de um imóvel a duas pessoas, dando a uma delas o direito de usá-lo por 10 anos e a outra o direito de usá-lo decorrido, uma vez decorrido esse período. Falso, né? Doação sob a forma de subvenção periódica tem nada a ver com isso aí. É aquela doação que você se compromete de doar repetidas vezes em um prazo que você estabelece toda semana, todo mês, uma vez por ano. É aquela doação que você faz, a mesma doação. Você assume o compromisso de fazer a mesma doação, repetidas vezes. Beleza? Então, tá aí. A certa é nenhuma assertiva está correta, né? Todas foram falsas pelos motivos explicitados. Essa assertiva 3, a resposta está lá no artigo 545, que vai falar sobre a doação em forma de subvenção periódica. Beleza? Meus amigos, eu tenho uma limitação aqui de horário com esse Zoom, que eu pagava pelo Zoom para não ter limitação, mas eu parei de pagar porque era muito caro para usar muito pouco. Então eu tenho limitação de horário. Vou fazer aqui interromper a primeira sessão e vou mandar um link agora para a turma para a gente concluir a prova. Beleza? Um novo link que eu vou mandar aqui agora. Tá bom? Daqui a pouco vem o nosso segundo bloco, então eu vou mandar um link aí para vocês. Valeu, galera.